Ah, é. Pra mim não, perto. Pra mim, perto da juíza. Engoliu os zero. Um zero, só ficou 20.
Boa noite a todos e a todas. Estamos começando então mais uma aula de letras, do curso de letras, Sensu-PEG, né? Quarto semestre, e estamos trabalhando então a disciplina produção textual. Estou gravando essa aula para quem que tiver interesse depois para acessar. Então, cumprimentando todos aqueles que estão chegando, aqueles que já estão aí. Uma boa noite e vamos então às unidades de aprendizagem e vamos tratar dessa terceira semana. Então tá bom, iniciando então, já está na tela aí o arquivo do slide da aula de hoje, da terceira semana, né? E a questão da produção textual é voltada então para essas 4 unidades. Quais são as unidades? A primeira unidade, elaboração de respostas subjetivas. Qual que é o perfil dessa elaboração de respostas subjetivas, como se organiza e tal. E na segunda unidade, gêneros discursivos literários, como trabalhar, como lidar com os gêneros. Na língua portuguesa trabalhamos com muitos gêneros, né? E agora nós estamos falando de gêneros discursivos literários. Também vamos trabalhar na terceira unidade a tipologia textual. Então, o que é a tal de tipologia textual e qual a sua função, onde se utiliza. Também vamos trabalhar na última unidade, que é a quarta, né? Os gêneros textuais na construção social da leitura e da escrita aí na parte 2, porque já fizemos a parte 1. Então, iniciando a atividade aqui, vamos direto para a nossa primeira unidade, e que já nominei ela chamada elaboração de respostas subjetivas. Estamos utilizando o primeiro objetivo para essa unidade, que apresenta identificar a natureza intencional e dialógica dos discursos. Então, a natureza intencional e dialógica do diálogo dos discursos, né? Outro objetivo é reconhecer as marcas de subjetividade em cada discurso, inserido em cada discurso, né? E o terceiro objetivo, avaliar a importância da subjetividade para a compreensão e a produção de textos. Então, nós estamos aí com 3 objetivos bem interessantes, né, para que possamos trabalhar essa unidade no sentido de responder aos propósitos, e metas e objetivos. Então, vamos direto para o desafio 1, que é da primeira unidade, e ele traz para todos nós aqui a seguinte redação. Você recebe o seguinte bilhete do seu chefe. Esse bilhete diz: certas planilhas não estão certas. Entre aspas. A repetição do termo certas é um pouco incômoda, não é mesmo? Mas a repetição não está incorreta, pois algumas palavras podem gerar sentidos diferentes dependendo da posição que ocupam na frase. Então, pense mais sobre isso a partir das 2 frases a seguir. Então, você tem lá: a versão apresentada à imprensa não é evidentemente falsa. Agora, a segunda frase no verde mais claro. Evidentemente, vírgula, a versão apresentada à imprensa não é falsa. Então, na primeira, o verde escuro, a versão apresentada à imprensa não é evidentemente falsa. Já a segunda, com os mesmos termos, porém, evidentemente, vírgula,
A versão apresentada à imprensa não é falsa. Então, usa-se o evocativo, usa-se os termos. O que precisa ser trabalhado aqui? Então, o não. Não é forte. Não, o que é o não? É um advérbio. Evidentemente, ele não está estabelecendo o mesmo pressuposto nas duas frases. Na primeira, o advérbio refere-se exclusivamente ao adjetivo falsa. Já na segunda frase, evidentemente, refere-se à oração inteira. Então, a versão não é falsa e que essa opinião do enunciador é consensual, claramente aceita por todos. Então, é nessa análise que eu gostaria que vocês trabalhassem aí também, falando das duas frases e uma análise recorrente dessas frases, né? E o que elas pressupõem, o que elas consideram, né? Então, é esse o desafio de vocês, focar em cima das frases e tratar delas aí, qual é o pressuposto que se estabelece em cada uma das frases, né? Então, vamos agora para o infográfico. O infográfico que trata da subjetividade. Aqui fala que a subjetividade intencionalidade do enunciador, daquele que transmite, né? É marcada pela maneira como ele seleciona e hierarquiza as informações que vincula por meio do seu discurso. Então vamos ver aí a inserção das marcas de subjetividade em um fragmento textual nesse infográfico da primeira unidade. Veja a frase, diz assim: os salários não foram pagos. O enunciado tende à objetividade. Então, objetivo porque está claro que os salários não foram pagos. Agora vejam a segunda frase, com os recursos argumentativos ideológicos. Infelizmente, vírgula, os salários ainda não foram pagos. Então, aqui nós temos o enunciado carregado de subjetividade, porque vem, infelizmente, não vai direto ao ponto, não é objetivo. Infelizmente, vírgula, os recursos argumentativos e ideológicos entram aqui. Infelizmente, vírgula, os salários ainda, esse termo ainda é um termo utilizado por argumento ideologicamente e não foram pagos. Então, ele é carregado de subjetividade. E o primeiro tende à objetividade. Simplesmente explica que os salários não foram pagos. Mas na segunda parte entra um recurso argumentativo ideológico que pretende amenizar esse salário que ainda não foram pagos. Dando sequência, vamos então para o conteúdo dessa primeira unidade do livro Comunicação e Expressão. E aí vem uma pergunta: você sabia que a subjetividade diz respeito à perspectiva do locutor frente a algo? É comum que a subjetividade seja entendida apenas como expressão de sentimento ou de uso de expressões coloquiais, ou ainda no uso de pronome, eu, nós. Você vai estudar aí o que significa subjetividade e o ponto de vista textual, sua relação com o discurso. Então, dando sequência aqui, a elaboração de respostas subjetivas. Vamos tratar de discurso. A comunicação é um fenômeno heterogêneo. Ele envolve elementos da natureza de forma variada, né? Tais como situação, intenção, conhecimento de mundo, do meio, conhecimento linguístico, entre tantos outros conhecimentos. Ela tem sentido amplo, envolve qualquer forma
de troca de informações. Desde a comunicação entre máquinas até a comunicação humana, esta pode ser a comunicação não verbal. Então, por meio de imagens, por meio de sons, que é a comunicação não verbal, ou a verbal, que é por meio de palavras, né? E aí vamos falar do diálogo. O diálogo, como todo e qualquer discurso, é destinado a alguém. Esse alguém pode integrar um diálogo. Isto equivale numa troca comunicativa. Então, diálogo não é feito, não é monólogo. Diálogo é no mínimo com duas pessoas, né? Então, de acordo com Vallon, ou desculpe, aqui o autor não é Vallon, não é Walton. Um diálogo é sequência de mensagens. Então, o que é essa sequência? Os atos de fala entre dois ou mais participantes, como eu havia falado, para diálogo. A palavra diálogo quer dizer de duas ou mais pessoas. Então, entendido dessa forma, será considerado diálogo não apenas aquele que é realizado face a face, em tempo real. Isso é uma acepção tradicional, mas também aquele que ocorre por intermédio de outros meios. Por exemplo, cartas, mensagens de textos, mensagens de voz, áudio, e aí vamos colocar um etc, porque tem outros, né? E isso pode estar acontecendo em tempo real ou com uma diferença temporal. Então nós temos as mídias, as redes hoje, né, os aplicativos que permitem um, uma dialógica, né, em tempo real ou numa diferença temporal. Vamos falar então agora sobre a intencionalidade discursiva. Então, toda produção oral ou textual tem uma intencionalidade por trás que pode ser, por exemplo, de divulgar, de informar, de convencer, de comover. Então, devido a isso, a imparcialidade é impossível. Por quê? Porque assim como a objetividade e a neutralidade é impossível, né? Você ter a imparcialidade entre a objetividade e a neutralidade. Pois é, mas a linguagem é sempre carregada dos pontos de vista da ideologia. Também a linguagem também é carregada das crenças de quem produz o texto. Isso quem fala é Fiorin, 2015, página 45. Ele fala também que a parcialidade é uma questão de gradação ou declaradamente parcial ao efeito praticamente nulo. Isto é, aquele cuja parcialidade não é percebida facilmente. Então, esse é o caso, por exemplo, de artigos científicos, que é a situação ideal de subjetividade. E aí será percebido na ordem como uma frase estruturada no uso de seus modalizadores, né, que apresentam certos modais. Dando sequência, né, vamos falando aqui das marcas de subjetividade. Como que eu trabalho essa ideia de marcas? A subjetividade é a forma como o sujeito experiencia algo. Então, quando se fala em texto oral ou escrito, é a forma como o locutor transparece sua atitude, sua opinião sobre algo, né? E ela pode ser expressada ou ela pode ser expressa de modos mais ou menos diretos ou mais ou menos passionais. Para o Bakhtin, a subjetividade é constituída pelo conjunto de relações, sejam elas sociais, de que participa o sujeito, né? O Fiorin, ele, 2016, ele coloca o que implica que, ao mesmo tempo que o locutor se constitui discursivamente, ele aprende. Então, as vozes sociais que compõem a realidade em que está imerso, ao mesmo tempo, suas inter-relações dialógicas, fecha aspas.
Então, o papel da subjetividade, a subjetividade permite, do ponto de vista do locutor, expressar sua opinião, permite a sua perspectiva sobre algo, a ter perspectiva sobre algo, ao passo que, do ponto de vista do interlocutor, possibilita a identificação e a compreensão destes, sem, no entanto, significar concordância. Ela estará presente nos diferentes tipos de produção textual, inclusive em respostas. Em uma resposta subjetiva, por exemplo, se diferencia de uma objetiva como? As respostas objetivas trazem informações pontuais ou factuais. Assim, ao citar uma lei, o artigo dessa lei, como no texto completo do exemplo, ou ainda se responder que horas são, quem é o presidente, quantos são os continentes, há de se está fazendo uso de informações factuais e pontuais é objetivo. Entretanto, ao se atribuir uma interpretação ou ainda uma avaliação que isso não seja quantitativa, a estas passa-se para o âmbito subjetivo. Então, nessa unidade, encerramos aí falando da objetividade e da subjetividade, né? E também agora passamos para a segunda unidade, chamada gêneros discursivos e literários. Como que eu vou estar entendendo o que seriam os gêneros discursivos e literários? A relação, então, que nós temos aqui de objetivos considera, então, reconhecer as características de um texto literário. Como se caracteriza esse texto? Distinguir os gêneros que compõem o domínio literário e suas funcionalidades. Por outro lado, também usar alguns dos recursos estéticos para utilizados na produção literária no intuito de aperfeiçoar a própria produção. Então, é essa perspectiva que se coloca também. Então, vamos para o desafio 2, que é da segunda unidade, e ele trata aí da seguinte questão, né? Para que um texto alcance status literário, então não é qualquer texto, né? Ele precisa realçar, explorar alguns recursos estéticos e que o tornem agradável e desafiante ao leitor. Esses recursos se aliam à plurissignificação, ao sentido conotativo da palavra, à organização linguística imprevisível e ao descompromisso com a realidade. Então, vejam, o literário tem toda uma conotação, todo um perfil, toda uma organização aí. A busca de uma descarga emocional do leitor, chamado catarse, pode estar ocorrendo. Então, faça uma pesquisa em que você explicita esses recursos e depois analisa o texto. Os poemas de Mário Quintana, justificando o que faz dele um texto literário. Então, aqui está a parte do poema, né? Chamado Os Poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto, alimentos num instante em cada par de mãos que preferem. E além disso, alimentos um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas lutas, essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, você tem os poemas aí de Mário Quintana, é um poeta conhecidíssimo, né? E aí você tem
o desafio que é fazer uma pesquisa onde explicita esses recursos. E aí você tem, depois analise o texto, os poemas, e aí você vai justificar faz o que faz dele um texto literário. Então, esse texto literário com recursos estilísticos, né, fonéticos e semânticos, ele usa metáfora, metonímia, ela faz emprego da metrificação, né, do ritmo, da rima, tem um enredo, né, capacidade de emocionar o leitor, sua função, na função catártica. Então, o Mário Quintana, é possível perceber que ele explora os significados, com o emprego da conotação em termos de poemas. O empregado metaforicamente como os pássaros, né? Essa metáfora é explorada no decorrer de todo o texto. Além disso, não há o uso de versos livres, ritmo e musicalidade próprios do poema. Então, vamos para o infográfico. No infográfico, nós vamos trabalhar aqui a, a ideia de organização, né, no mapa conceitual aqui do texto literário. Então, nesse infográfico, será possível exercitar perspectivas diferentes sobre o domínio do discurso literário. Vamos ver, então? Então, você tem o texto literário no topo, né? E aí vem as seguintes questões. Utiliza-se de... Do que ele utiliza? Realiza-se em... Tem as... Apresenta... Então, utiliza-se de recursos. Esses recursos que podem ser estilístico, semântico e fonético, no caso do texto literário. O que mais que ele explora, esses recursos? Exploração da linguagem, a metonímia, a rima, a métrica, a metáfora, a prosódia, enfim, também a construção, o paradoxo, o ritmo, a escolha vocabular, a escolha do vocabulário, né? E a antítese, quer dizer, antítese é o contrário à tese, né? E aí realiza-se onde? Em gêneros, né? E quais são esses gêneros? Fábula, charge, cordel, tirinha, que vocês vão trabalhar também, tirinhas, epopeia, saga, poema, quadradinho, os quadrinhos, ou ODE, novela, romance, oração, filme e conto, né? E tem as funções chamadas emoção, estética e conhecimento. Apresenta a estrutura de prosa e verso, né? Então, o estilo texto literário poético, né? Apresenta na sua estrutura como prosa e verso. Vamos para o conteúdo dessa unidade. E aí no livro Comunicação e Expressão, de Daisy Batista Pael. Os gêneros textuais são formados mais ou menos estáveis de textos determinados por uma função social e cultural. Então, há gêneros bem típicos da literatura e que apresentam certas características em comum, como aqueles de sua linguagem. Então, nesse capítulo, nós vamos estar estudando sobre os gêneros textuais e também recursos linguísticos que podem auxiliar na sua produção textual. Então, os recursos, gêneros e discursos literários. Linguagem literária é uma linguagem que consiste num uso especial da linguagem. Então, o que ela visa a evocar emoções, sentimentos e reflexões. Ela também aproxima a realidade de outros mundos possíveis, às vezes similares ao mundo real, mas às vezes mágicos também. Em comparação com a linguagem científica ou acadêmica,
Por exemplo, a linguagem literária oferece uma liberdade muito maior para a criação e transmutação de regras da própria língua e da realidade. Então, aqui, de acordo com Proença Júnior, a linguagem está a serviço da criação literária, mas no uso cotidiano ela consiste em instrumento de informação e ação. Então, você pode ver as principais funções da linguagem. A linguagem traz uma função chamada função referencial, que ela está centrada no referente ou no contexto. Ela diz respeito ao que é denotado, a apresentação, a descrição e também as informações sobre os acontecimentos, como ocorrem com placas, avisos, memorandos, etc. Aí vem também a função emotiva, expressiva emotiva. E ela está centrada no remetente, no emissor. E ela visa a expressão de uma atitude com relação ao que está falando, né? E essa função está ligada às emoções, a expressá-las ou provocar. É a função conativa, que é imperativa, né? Ela está centrada no destinatário para, nessa função conativa, ela possa estar, além de estar centrada no destinatário, no receptor, ela visa ter efeito ou influência sobre estes, né? E a função fática, né? Que centra-se no canal, visando o prolongamento ou a manutenção da comunicação. E a função metalinguística, que eu falei meta, para além da linguística, centra-se no código, centra-se visando a verificação do seu uso e a linguagem usada para falar sobre a linguagem. E por fim, a função poética, que ela está centrada também na mensagem, na própria literatura, ou nos publicitários, ou ainda visa um apelo estético com um uso especial da linguagem para que pode evocar. Agora, falando de gêneros textuais literários, como eu posso estar definindo que há uma distinção primária para textos literários. Eles são de prosa, verso, drama, e sobre esses existem variados gêneros textuais. A prosa é uma narrativa ficcional ou não, sem metrificação intencional. O verso apresenta versos, sendo importante a sonoridade, o ritmo e, em alguns casos, a metrificação. O drama é um ponto de intersecção na leitura para poder permanecer assim, organizando, né, a interseção entre literatura e teatro quando for a relação com o drama, né? O texto apresenta as falas e as ações dos personagens aí na organização com um roteiro a ser encenado. Então pode ser também em versos, né? Prosa e verso. Gêneros da prosa. Proença Júnior, ele apresenta em 1986 que os gêneros textuais da prosa envolvem certa visão de mundo, envolve também a maneira de captar questões que neles se colocam, e caracterizando assim um sistema que se faz de vários elementos integrados. Também os personagens em ação ou não, num tempo e num espaço em torno de um ou mais temas, traduzindo-se num estilo. E essas diferentes perspectivas que se colocam aí, a prosa sempre apresenta a narrativa como esta e não se limita aos gêneros daquela, a narrativa em versos e em dramas. E como você vai ver ali em relatórios e biografias, entre outros. Então, os gêneros do verso, né? Tem o da prosa e do verso. O gênero do verso, os versos são segmentos frasais. Eles apresentam um ritmo de forma nítida e sistemática. Também apresentam uma caracterização tradicional do verso. São indicados três elementos interdependentes: o metro,
rima e formas fixas, né? De acordo com Proença Júnior, o metro é a língua portuguesa constituída por meio da combinação regular do número de sílabas e da disposição do acento tônico. A rima já é uma coincidência de fonemas vocálicos e consonantais em lugares específicos de cada verso, podendo ser no início ou até no meio ou no fim. As formas fixas são gêneros de poemas que podem apresentar certo número de versos, compondo certo número de estrofes, como soneto, balada, lira. Os versos também podem ser conhecidos e pode ser livres e brancos, né? Como que é isso, né? Os versos também podem ser livres e brancos. Os versos livres não apresentam metrificação na questão silábica, né? Quanto aos versos brancos, sim, mas não rima. Então, os brancos são aqueles que não rimam. Os livres apresentam metrificação em termos de composição silábica, né? E também pode apresentar rimas, né? E aí, a elegia é um poema que tem um termo de triste, né? Um termo triste. Geralmente é um lamento pela morte de alguém, designado por extensão de uma reflexão sobre a morte. Então, elegia seria isso, o terno e triste. O acróstico é um poema com a disposição de certas palavras que permite a formação vertical de uma ideia, nome ou frase, geralmente por meio da primeira letra de cada verso. O soneto tem uma forma fixa, bem determinada. Os versos não são livres. O soneto é organizado em 4 estrofes, 2 quartetos, 4 versos, né? Quartetos são de 4 estrofes de 4 versos, seguido de 2 tercetos de 3 versos. Então, o que é um soneto? Tá aí a definição. E o Ode é um poema que visa a exaltação de algo ou alguém, tem forma bem estruturada. O romance, na poesia, é a novela de cavalaria que se exalta a coragem, a generosidade, a lealdade, o amor, a cortesia. Como, por exemplo, você pode considerar o Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles, que tem a ideia aí do romance na poesia. Os recursos linguísticos do texto literário, como colocar esses recursos? Há uma relação forte e imprescindível entre a qualidade da produção escrita e a bagagem de leituras de cada pessoa. Então, quanto mais e mais variados gêneros do texto você ler para escrever, né, maior será a chance de produzir um bom texto. Além de fonte, de conhecimento, de entretenimento, a literatura é uma forma de vivenciar outras experiências, ou seja, de ampliar o mundo de alguém. Já a sua contribuição, entretanto, pode ser explorada também por meio dos seus recursos linguísticos para a escrita. Então, por meio da intertextualidade, é possível apresentar outros argumentos para defender ou até para contrapor uma ideia. E bem como para dar exemplos, a intertextualidade pode ocorrer de diferentes formas. Então, como a citação direta, na qual se usa gêneros discursivos literários. E os gêneros discursivos literários, palavras de outro exatamente como estão no original, ou indireta. Nesse último caso, da indireta, é possível falar sobre algo do texto original com o contexto que foi lançado numa sinopse, os nomes de personagens, etc. e tal. Terminado aí a segunda unidade, vamos para a terceira, falando então da tipologia textual. O que a tipologia textual pode nos brindar, né? Com o objetivo, reconhecer as características da narração, da dissertação e
da descrição, né? Então, 3 pontos. No segundo objetivo, diferenciar os 3 principais tipos de textos. E no último objetivo, analisar os textos narrativos, dissertativos e descritivos. Então, nós temos 3 pontos aí de novo. Então, no desafio aqui, nós temos a seguinte questão, né? Para fazer uma boa descrição, o autor precisa ser detentor de um bom vocabulário. Ele precisa apelar aos 5 sentidos do receptor. Quer dizer, o detentor, aquele que vai expressar a ideia, né? Precisa apelar para os 5 sentidos do receptor. Nessa descrição bem feita, deve revelar que foi observado em alguém ou algum objeto ou em algum lugar. Então, ela pretende que o receptor possa perceber o que está sendo descrito. Então, dessa forma, criando uma imagem mental por meio de um retrato verbal, que não se resume para enumerar objetivos apenas e fazer comparações, mas se propõe a captar o traço distintivo, particular, e o que diferencia aquele de ser descrito de todos os demais que são de mais de sua espécie, né? Então, colocado ali, vamos falar sobre a imagem e sobre o referente que está ali falando assim, ó, você é escritor e está fazendo uma viagem pela Itália. E a sua primeira vez em Roma, e ali você encontra um rapaz deficiente visual e ele lhe pede que você lhe descreva a paisagem do local. O seu desafio é fazer uma descrição que forneça ao rapaz uma imagem mental do lugar onde vocês se encontram. Se o seu interlocutor não soubesse onde está e dependesse da sua descrição para descobrir, será que ele conseguiria? Então, nós temos esse o desafio. Você vai descrever esse local da imagem aqui. Então, aí diz assim: elabore sua descrição de modo que, por meio de características descritas, o interlocutor seja capaz de identificar qual local famoso está sendo descrito. Lembre-se de seguir as dicas apresentadas no livro, indicando o conteúdo do livro. Então, como que seria uma descrição? Nós vamos descrever esse lugar. Que lugar seria esse? Lembrando que o país é a Itália, né? Então, o aluno vai fazer uma descrição dessas imagens sugeridas ou outra de sua preferência. Para isso, deverá estar atento à seguinte diretriz: o texto deverá transmitir ao leitor uma imagem mental desse lugar. Evite construções somente que adjetivo é objeto, né? Dizendo que é bonito, que é alto, que é grande, mas não, tem que descrever para dar maior segmento às pistas, né? Para identificação por parte do interlocutor, né? Então, a predominância dos substantivos, adjetivos, locuções adjetivas, utilize uma linguagem impessoal, sem expor julgamentos pessoais, né? Então, tá aí o desafio, um desafio para uma atividade descritiva. Vamos falando agora do infográfico. Ele diz assim que para você conhecer 3 tipos narrativos. Por que é importante conhecer a diferença? A primeira narrativa é a dissertação. O texto dissertativo, ele se propõe a apresentar um assunto, né? Ele se propõe a falar sobre ele de forma escrita, né? Sobre ele através de uma argumentação sólida e baseada em dados e informações confiáveis. Então, o texto dissertativo, a dissertação,
trabalha com essa ideia da argumentação sólida, baseada em dados, fatos, pesquisas bem confiáveis. Então, no segundo tipo dos três ali, vamos ver a diferença entre dissertação, o segundo é narração. Então, se propõe a contar uma história, um acontecimento. A narração só existe na medida em que a ação praticada pelos personagens. E seus elementos básicos são o fato, o tempo, o lugar, os personagens, o enredo e também o narrador. E como o terceiro tipo de narrativos, né, está a descrição. O texto descritivo é aquele que faz uma descrição, aquele que descreve um objeto, ou uma pessoa, ou uma paisagem, uma imagem então, de um lugar, né, para que o leitor ou interlocutor seja capaz de criar uma imagem mental do objeto descrito. Então, nesse sentido, é a diferença dos três, da dissertação, da narração e da descrição. Vamos ao conteúdo dessa terceira semana, falando do livro Leitura e Produção Textual. Na leitura e produção textual, nós temos, então, a questão aí colocado, então, o conteúdo. Cada tipo de texto carrega em si marcas que fazem com que ele seja classificado ou como dissertativo, como narrativo, ou ainda descritivo, entre outros tipos. Para saber mais sobre essas marcas, você vai ler aí esse capítulo, né? E que vai estar apresentando essas diferenciações, como eu já falei. Então, nós temos aqui os tipos textuais. O que seriam os tipos textuais, né? São sequências discursivas que compõem todos os textos, ou seja, são partes constitutivas do texto. Então, os tipos textuais apresenta-se dessa forma. Essa parte, ou essas partes sequenciais, né, de sequências, podem assumir a função de descrever, de narrar, de relatar, persuadir sujeitos ou fazê-los agir. Assim sendo, um mesmo texto pode ter vários tipos textuais, sem dúvida, né? Uma reportagem, por exemplo, pode iniciar do relato de um acontecimento e em seu desenvolvimento e pode aí caracterizar pessoas, objetos, espaços, pode discutir situações históricas e ainda expor dados, enfim, em um mesmo texto. Isso tudo pode se encontrar na descrição, na narração, na dissertação e na injunção. Então, explorando, portanto, cada um dessas tipologias textuais. As operações da descrição, ao descrever, o autor realiza 4 operações essenciais. São elas: ele nomeia, ele identifica os seres, ele identifica os objetos, pessoas, e, enfim, vai se colocando nesse sentido da descrição. Na letra B, localiza esses seres no tempo e no espaço por meio de expressões e ainda de localização espacial e temporal. E aí a letra C diz que ele vai quantificar, ou quantifica-os de modo preciso ou impreciso. E a letra D vai qualificar os objetivos, ou qualificá-los de maneira objetiva ou subjetivamente, né? Então, objetivo é branco, quente, subjetivo é belo, interessante, extraordinário, aquilo que estaria num campo mais subjetivo mesmo. A narração. Então, narrar é contar. Ou um ou mais fatos que ocorreram em determinados personagens, com determinados personagens.
Também em um local de tempo definido. Por outras palavras, é contar uma história, o que pode ser real ou ainda pode ser imaginária. Ao contrário da descrição, que é estática, a narração, que é eminentemente dinâmica, pois predominam aqui os verbos. Na narração é importante estar na ação, em que em o que aconteceu de fato, né? Ao investirmos nos estudos da narração, importa-nos principalmente explorar os elementos da narração, a estrutura da narrativa e os tipos de discurso. Então, que tipos de discurso? Nós temos aí um estudo que deve ser considerado quanto ao assunto da narração, de forma que de tratar as falas dos personagens, isto é, os tipos de discurso utilizados. Basicamente, há 3 tipos. O discurso direto, o que é o primeiro discurso direto? É a reprodução direta das falas dos personagens. E aí que vai imprimir maior agilidade do texto, permitindo ao autor mostrar o que acontece em lugar de simplesmente contar. Aí o discurso indireto, o discurso 2, indireto. Nesse tipo de discurso, o narrador não mostra o que ocorreu, ele conta com suas palavras. E aí, no indireto livre, que é o terceiro, é uma combinação dos 2 anteriores, do direto e do indireto, confundindo as intervenções do narrador com falas ou pensamentos dos personagens. Então, é uma forma de narrar econômica e dinâmica, pois permite mostrar e contar os fatos a um só tempo, ou a um só tempo. E o que é a tal de injunção? Trata-se também de um tipo textual cujo intuito é levar alguém a fazer algo. Então, a injunção é o discurso que ocorre em situações em que o emissor tem o objetivo de orientar alguém na realização de tarefas ou ainda para regulamentar práticas sociais. O foco do discurso é a segunda pessoa. A ele, o emissor indica o que fazer, como fazer, por que fazer. E os gêneros injuntivos são leis, regimentos, estatutos, portarias, slogans, conselhos, horóscopo, regras e jogos, manuais de confecção, instalação ou montagem, receitas de culinária, beleza e saúde, guias bancários de pagamento ou depósito, enunciado de questões de provas, cartilhas, convite, bulas e também dissertação. A dissertação é uma exposição, discussão ou interpretação de uma determinada ideia. Pressupõe um exame crítico do assunto, a lógica de raciocínio, clareza e coerência, também de objetividade na exposição de um planejamento de trabalho com habilidade de expressão. Então, no discurso dissertativo propriamente dito, não se verifica como na narração a progressão temporal entre as frases. Na maioria das vezes, o objeto de dissertação é abstraído do tempo e do espaço. Então, vamos agora à quarta e última unidade, né? Falando então dos gêneros textuais na construção da construção social da leitura e da escrita, parte 2. Falando então dos gêneros textuais. Então, temos aí o objetivo construir o reconhecimento e produção autônoma de vários gêneros textuais, especialmente nos anos iniciais. Também desenvolver formas de se trabalhar com a leitura escrita. Desenvolver formas também de se trabalhar com gêneros textuais, né? Então, vamos lá.
Então vamos falando então do desafio e que diz assim: você é professor ou professora responsável por uma turma de primeiro ano do ensino médio e você possui adolescentes de 15 a 16 anos de idade e após uma palestra da Base Nacional Curricular Comum, nova base curricular comum, a diretora da escola enfatizou que a língua portuguesa deve orientar uma abordagem integrada das linguagens de suas práticas, para que os jovens possam vivenciar, experienciar significativas com práticas de linguagem com diferentes mídias. E aí elas podem ser impressa, digital ou analógica. E elas são aplicadas a essas situações diversas. Então, assim, seu desafio consiste em criar uma situação comunicativa que tenha relação com o cotidiano do adolescente, de modo que ela indique como se dá a comunicação. Em seguida, justifique sua escolha. Então, a situação aqui que você é uma situação comunicativa de determinado gênero textual, né? Então, você vai se envolve um lugar, um quadro espaço-temporal desse contexto, e aí vai criar o propósito comunicativo, né? A finalidade é a comunicação. E nesse sentido, você vai tratar aí com os participantes, com os interlocutores, sobre os gêneros textuais e que utilizam o conhecimento linguístico, ideológico, social, cultural, normalmente de crenças e valores que vão compor uma situação comunicativa. Então, nesse aspecto, as situações comunicativas relacionadas ao cotidiano desses adolescentes, e porém, os novos gêneros altamente relevantes e que se coloquem também, como post, que é de hoje, né? Meme, playlist, enfim, a reportagem multimediática, relato multimediático, vídeo, political remix, tutorias em vídeos ou tutoriais em vídeos, enfim, aí vocês vão acrescentar aí, podendo trabalhar a ideia, né, de uma situação comunicativa que tenha relação com o cotidiano desses adolescentes citados no desafio. Vamos para o nosso infográfico. O infográfico trata nessa última semana de falando a comunidade discursiva organiza-se por meio de gêneros, por isso é muito importante que ela esteja ou ela eleja os gêneros textuais adequados para cada situação comunicativa. Então, se nós temos aqui os gêneros textuais, a oralidade e cidadania, né? Como que eu posso estar tratando desses gêneros? As esferas sociais de comunicação escolhem seus próprios gêneros textuais, o que possibilita a comunicação e interação entre os indivíduos. Então, os gêneros textuais, eles são aqueles que possibilitam a comunicação e a interação entre os indivíduos, né? Dando sequência, vamos para o conteúdo, falando do livro Conteúdo, Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa, de Nádia Studzinski, e aí esse livro aqui, tratado nesse capítulo, para os gêneros textuais, estão diretamente relacionados com a construção social e tanto da leitura quanto da escrita. Nas sociedades, como poderão ser exercidos os papéis de cidadãos, aqueles que poderão construir de forma autônoma seus próprios textos e de acordo com as exigências do contexto. Isso quer dizer que na escola devem ser reconhecidos os mais diversos gêneros textuais e não apenas os considerados como escolares, como, por exemplo, bate-papo virtual, chat,
a correspondência eletrônica, e-mail, podcast, a live, entre tantos outros gêneros emergentes que poderíamos estar também abordando na sala de aula ou remetendo a práticas sociais que poderiam ser resultante de um bom sentido. Então, reconhecer gêneros textuais significa identificar as características estáveis que estão presentes nos enunciados e ainda que fazem referência a temas que se aproximam e ainda os estilos que se assemelham com estruturas textuais similares. Então, para a formação do sujeito, isso significa dizer que a possibilidade da construção autônoma de gêneros textuais de acordo com as exigências do contexto. Quanto mais eles conhecem os gêneros textuais e suas respectivas características, mais assertivamente poderão agir frente a demandas impostas para a sociedade. Então, aqui falando de gêneros textuais na construção social e na leitura e na escrita. O reconhecimento da produção autônoma de gêneros já nos anos iniciais também incentiva a produção textual, é indispensável na formação de leitores e também indispensável na formação de sujeitos ativos. No contexto da sala de aula, o conhecimento e o domínio dos diferentes gêneros textuais, o que os alunos estão expostos, são fundamentais para que a etapa de produção autônoma de texto que deve levar em conta exigências de cada um dos gêneros, né? Então, na questão, no ponto 2, o trabalho com a leitura e escrita, de acordo com Marcuse, nós poderíamos falar, a escrita, mesmo criada tardiamente em relação ao surgimento da oralidade, permeia hoje quase todas as práticas sociais. Nesse sentido, os sujeitos que ainda não estão alfabetizados também utilizam instrumento como a oralidade para agir socialmente. Além disso, o autor enfatiza que a escrita também é utilizada em contextos sociais básicos da vida cotidiana, o que estabelece um paralelo entre ela e a oralidade. Logo, o trabalho em sala de aula deve ser pautado nesse entendimento e vai ter como base diferentes contextos e a presença da oralidade e da escrita em cada um deles, né? Considere, então, que desde cedo a criança manifesta curiosidade com relação à cultura da escrita. Ao ouvir, acompanhar a leitura de texto, ao observar muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário ou ainda no escolar. E ela vai construindo sua concepção de língua escrita e também reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, dos suportes e de portadores. Isso está no documento Brasil 2018, documento online, né? No contexto da sala de aula, o professor pode desenvolver leitura de texto, convidar os alunos a recontar histórias que ouviram. Ele pode utilizar recursos visuais para contar histórias, como fantoches, como marionetes. Em seguida, ele pode disponibilizar um personagem para cada um dos alunos para que a história possa ser recontada. Aí ele pode variar seu tom de voz de acordo com o personagem, o texto, depois observar essa ação da fala das crianças. Então, levar audiolivros para a sala de aula, trabalhar com música, trabalhar com a escrita por um desenho que expressa sentimento e emoções, sugerir identificação de palavras conhecidas dos textos. Então, vai recontar histórias ouvidas, vai planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações. Também os contextos, os personagens, as estruturas da história é preciso ser entendida. É preciso também contar uma história que será recontada pelos alunos com facilidade, de modo que o professor, como escriba,
registre a narrativa. Então, professor, quando os alunos ainda não escrevem com toda o domínio, é preciso que o professor seja o escriba deles, né? Seja aquele que escreve a narrativa deles. Então, nesse sentido, também contar uma história que os alunos possam recontar por escrito, né? Disponibilizar uma imagem ou alguma dinâmica do cotidiano. Também pode solicitar que os alunos comentem oralmente ou por escrito uma história baseada nela, no caso das histórias narradas por escrito, onde pode ser compartilhada posteriormente de forma oral. Ponto 3, o trabalho com gêneros textuais, no trabalho na sala de aula, é necessário que o aprendizado da leitura e da escrita possa estabelecer relações com as dinâmicas impostas pela sociedade e, ao longos exercícios de leitura e interpretação, pode ser utilizado com a solicitação de respostas automatizadas. Não desenvolvem leitores proficientes nesse sentido. Às vezes, o livro didático traz esses modelos. Dizer ao aluno que a resposta está no texto não faz sentido. Afinal, a leitura do texto não se limita a ele. Envolve tempo, envolve espaço, envolve relações, fatos sociais. Então, o texto é algo em movimento, é algo que estabelece relações com experiências vividas ou as vivências dos sujeitos na sociedade. Portanto, é fundamental que o professor utilize os mais diversos gêneros textuais em sala de aula para, assim, apresentar uma dinâmica de criticidade, de capacidade de reflexão sobre, de interpretação sobre esses gêneros. De acordo com o documento Brasil 97, nós temos aqui os gêneros discursivos adequados para o trabalho com a linguagem oral, que são eles: contos de fadas, de assombração, etc., mitos e lendas populares. Outro também, poemas, canções, quadrinhas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, piadas. E o outro ponto, saudações, instruções e relatos. E o ponto, mais um ponto aqui, entrevistas, notícias, anúncios via rádio, via televisão, via jornal, via internet, via live, via uma série de formatos aí apresentados. E ainda, por último ponto, seminários e palestras. Ainda no documento PCN 97, a relação de gêneros. O gênero discursivo são adequados para o trabalho com a linguagem escrita. Aí nós podemos buscar receitas, instruções de uso, manuais, né? Listas, textos impressos em embalagens, os rótulos, calendários, cartas, bilhetes, postais, cartões de aniversário, de Natal, enfim, convites diários, pessoais, da classe, de viagem, quadrinhos de texto, de jornais, revistas e suplementos infantis, títulos, leads e notícias classificados, anúncios, slogans, cartazes, folders, folhetos e tal. As parlendas, canções, poemas, quadrinhos, adivinhas, trava-línguas, piadas, e também os contos de fadas e mitos e lendas populares, os folhetos de cordel, fábulas, textos teatrais, relatos históricos, textos de enciclopédias, verbetes e de dicionário, textos expositivos de diferentes fontes, como fascículos, livros de consulta e livros didáticos, né? A partir dessas reflexões, é possível valorizar na prática de sala de aula os gêneros textuais orais, escritos e hoje acrescenta-se digitais. Então, os gêneros textuais orais, escritos e digitais. O objetivo do trabalho com eles é habilitar o sujeito a desenvolver ou ao desenvolvimento da leitura e da escrita autônoma. O que é autônoma? Que cada um possa dominar, né?
você deve preparar seus alunos para atuar na sociedade a partir do entendimento e da importância de gêneros textuais. E isso que os gêneros que pertencem aos diversos domínios discursivos que permeiam diversas práticas sociais. Lembre-se, atuar efetivamente de forma cidadã pressupõe utilizar adequadamente as diversas possibilidades da comunicação mediada por textos. Então, falando então, por fim, aí dos gêneros textuais, né? E da metodologia, do conteúdo e metodologia do ensino da linguagem da língua portuguesa, nesse capítulo desse livro, né? E tratando também do reconhecimento e produção autônoma de gêneros textuais nos anos iniciais. Então começa-se aí um trabalho da escola, no dia a dia, na família, na vida burocrática, na vida intelectual. O trabalho de leitura escrita vai seguir essa criança, esse adolescente, até a vida adulta, a vida inteira, né? Então, o trabalho em sala de aula deve ser pautado nesse entendimento que é para a vida, né, a presença da oralidade e da escrita em cada um deles. E também é importante desenvolver essas habilidades, né, de leitura de texto, de convidar os alunos para recontar histórias, como já havia falado, de identificar a as palavras do vocabulário, né? Ampliar esse vocabulário, contar uma história que os alunos devem recontar por escrito, então o professor deve criar essa dinâmica metodológica também. E o trabalho com gêneros textuais, ele é um trabalho que vai fazer sentido quando parar de ser automatizado, que ele passa a ser algo da dialógica, que passa a ser algo do universo dos adolescentes, da criança dos adolescentes, que esses exercícios gramaticais e textos possam compor de forma aleatória ou não aleatória, mas no sentido de poder e também utilizar hoje as mídias, né? O gênero hoje digital, né, que eu havia falando, pesquisas da internet, jogos, enfim, formas das redes sociais, então por e-mail, por outros aplicativos também. Então, a preparação de tudo em relação ao gênero deve ter pautado aí, levados em conta, né, todos os aspectos, né, e todo o reconhecimento desses exemplos de gêneros, como os romances, os contos, as fábulas, novelas, crônicas, diários, relatos de viagens, né, folhetos turísticos, cardápios de restaurantes, classificado, enciclopédia, como eu já falei, resumos escolares, enfim, uma série, né? Então, o processo é esse de entender e de colocar de forma interativa para o aluno, para que aqui no curso de letras que vocês estão fazendo no Sensupeg, que vocês possam estar entendendo que a disciplina de língua portuguesa trata especificamente aí da questão do gênero, né, dos gêneros discursivos de forma ampla e de forma que seja da compreensão dos alunos e da criação de habilidades em lidar com esses gêneros, né? Então, nesse sentido aqui, pessoal, estamos fechando a terceira semana, lembrando para vocês que o review, a sua entrega está marcada para o dia 23, o prazo máximo 23. A partir do 24, na semana de 24 a 30, vai abrir a semanada de prova, de avaliação da prova, né, online.
Também no dia 28 vocês deverão estar postando o PIPA, quem tem o PIPA para fazer esse mês, e a prática, quem tem a prática para fazê-lo, tá bom? Então, aí, dados os recados finais, e desejando a todos assim uma boa noite, um bom final de semana e que tudo possa ficar muito bem na semana aí, né? É, eu vou abrir agora para a pergunta, Reginete, está me ouvindo aí? Oi, professor. Tô Oi. ouvindo, sim. Aham, então você já está trabalhando o review aí, não? Na verdade, eu baixei os tópicos ainda do review. Na Aham, verdade, tô estudando só o portal, sabe? Hoje que eu aham. descobri que no meu portal eu não tava conseguindo ler as perguntas, sabe? As questões lá Ah, das ele estava meio. atividades. Daí hoje que eu descobri o problema para arrumar. Daí eu Ah, arrumei tá. lá, daí vou conseguir responder. Agora as atividades vai aparecer o progresso. Porque eu só tava lendo lá, né? E vendo os infográficos, né? Ah, sim. Os infográficos, as Uhum. partes dos livros lá. E Aí eu o, não e tava o, conseguindo. e o Pipa, a primeira parte, vocês postaram, né? Postamos. Aham, eu tô fazendo com o Luan, né? Ah, você tá fazendo com o Luan? Aham, eu fiz com o Luan a primeira parte. A segunda é hoje eu peguei o jogo com ele. Daí eu vou Aham. fazer as fotos, né, das crianças jogando e o relatório agora. O Luan da Estrada Nova, né? Aham, da Estrada Nova. Ele tá fazendo letras agora? Não, ele tá fazendo pedagogia, mas esse é um trabalho que pode Ah, fazer, né, com essa disciplina em conjunto, né? sim, sim. Aham. Daí eu estou Mas, fazendo com ele. e- então, tá. Então, esse do Pipa é pro dia 28. É pro dia 28, né? Uhum. Aham. E do review para segunda-feira, 23. E a Aham. partir de segunda, abre a- as provas até o dia 30. Aham. Segunda não, terça, 24 abre Na as provas. terça-feira. Aham. No mais, assim, agora se organizou aí, vai seguir, então vai dar Agora certo. vai dar progresso na minha barra lá de progresso. Aham. Ah, Aqui na visão geral, quero ver, mas o teu até, o Edson nem mexeu. Ei, a Edson, velho. Ele Mas o deve Edson é estar fera, tarefado. ele pega e faz. Ele pega É, uma, senta ali e faz tudo. ele Não é está igual muito eu vou fazendo aos atarefado. poucos. Mas então, qualquer dúvida pode mandar as questões para a gente aí que a gente, né, vai tentando ajudar também, tá bom? Hã? Beleza, E, professor. e essa aula tá gravada também ali para vocês quiserem dar uma retomada, tá? Uhum, beleza. Então, tá bom. Nem mais uma dúvida? Não, por enquanto tá tranquilo. Tô gostando dessa Tranquilo. matéria. É bem interessante. Não, é ótima essa Né? matéria. Gostei Bem dessa ótima. matéria. A questão da produção textual é muito boa, Pois principalmente é. para a área de vocês, né? Aham, tô Mas gostando é, disso. no momento, você está trabalhando em alguma escola, não? Tô no Edson Nagano ali. Ah, tá. Tô adaptando a atividade para um aluno especial ali. Ah, tá Lá. certo. Então, Daí tô me adaptando. Que eu tava é, na aí, creche, né? aham, Aí eles me mandaram para cá, que daí um aluno conseguiu o laudo, daí para eles não contratar outro cuidador, me mandaram eu para cá. aham. Isso. Então, na verdade, só fizeram um aproveitamento aí. É, Que a creche tá fechada, continua, né? continua, E mas é daí, mais as turmas de 4 e 5 anos que precisa mais trabalho, né? Que tem que sim, os pequenininhos não tem como, né? as pequenininhas só a professora que manda sugestão daí, né? Eu até dava uma Aham, força, achava algumas coisas para ela fazer, mas daí não tinha muito o que fazer. Daqui é não, que tem verdade. serviço, que na Tsinagan tem trabalho para fazer. É verdade, tem bastante, né? É, Mas, mas então, qualquer dúvida podem recorrer que a gente vai respondendo pelo grupo, pelo WhatsApp, né? Pedindo aí, a gente vai dando um jeito aí, tá bom? beleza, então, senhor. Obrigadão. Então, boa noite, tudo de bom para vocês aí, Boa beleza? noite. Tudo bom para vocês também. Obrigado. Tchau. Tchau.